Bom dia, então estamos começando a terça-feira. Vou mostrar um pouquinho como que é a minha rotina. Quando eu chego, eu geralmente chego, eu prendo o cabelo, porque tá calor. Então, eu já tenho eu organizo, com a minha supervisora uma lista de atividades. Ontem finalizei uma atividade, graças a Deus. A gente está trabalhando assim. Eu tenho supervisões com ela, onde a gente analisa os casos, eu auxilio na formulação do caso, e daí eu pego uma lista de atividades de coisas que eu vou montar para utilizar na aplicação ali da intervenção. A gente discute a intervenção juntas e eu vou ajudando ela a montar algumas atividades para intervenção. É incrível porque eu vou ter que fazer isso quando eu me formar. Então eu já vou ter essa expertise de onde pesquisar, ideias de como criar. Por exemplo, agora a gente tá trabalhando habilidades sociais. Tá sendo bem legal. A gente está trabalhando com um livro onde eu montei um jogo. Tô pegando alguns trechos de filmes pra gente trazer essas situações e a criança generalizar pra rotina dela aquilo que a supervisora já ensinou pra criança. Então é bem legal. E daí eu sempre tomo um cafezinho. Comecei a tomar recentemente. Enquanto isso, eu já vou abrindo o e-mail. Abro também o WhatsApp, porque eu converso muito com a minha supervisora aqui pelo WhatsApp e a gente fica compartilhando material, artigo, livro. Então, sempre tenho que estar aberto para que a hora que ela mandar alguma coisa, eu já não precisar abrir, porque daqui eu abro, já baixo o documento, leio e já sigo com a demanda. Essa sala que eu tô, ela é temporária. É uma sala que é para alugar. Linda a sala. Todas as salas aqui são lindas. E eu tô ficando aqui temporariamente até eu não sei se quem vai vir é psicóloga ou psiquiatra, mas até a profissional vir, se organizar tudo. E daí eu vou para outra sala. E assim vamos indo. Pronto. Geralmente eu tomo café antes de vir pra sala, mas hoje não deu certo. Mas geralmente eu tomo antes, porque Deus me livre, eu morro de medo de sujar alguma coisa, como eu mexo com documentos, Então daí não dá certo. E isso é uma coisa que eu sempre tive, assim, esse cuidado com as coisas da empresa. Porque eu sempre tive esse senso de dono, Na área organizacional a gente fala muito sobre isso, que realmente é se importar. Um dia você vai ter empresa e você não vai querer que os seus funcionários trate, cuide, manuseie suas coisas como se fosse qualquer coisa, Porque tudo gastou tempo, gastou dinheiro para ser feito. Então vamos começar. Então ontem eu já fiz a correção do jogo, que é esse jogo que a gente está trabalhando os sentimentos com os pensamentos ali dentro daquele contexto. Dá para trabalhar várias coisas. Primeiro, dentro de um contexto, a criança consegue identificar, interpretar aquele contexto, processar aquela informação e dar uma resposta adequada àquele contexto. Outra, ela consegue nomear os sentimentos. Então, daí lá a gente colocou as emoções, Raiva, medo e vários termos dentro de raiva, por exemplo, termos dentro de medo, para ver como que tá o repertório, se ela conhece outros tipos de medo, outros tipos que nem angústia, que nem ansiedade, se ela conhece essas outras formas de dizer que tá com medo, por exemplo. E também os pensamentos, para ela entender quais pensamentos pode ter sido gerado dentro daquela situação. Então, muito legal. Então, já fiz a correção, agora eu vou montar uma formulação de caso. Então, a gente já conseguiu fechar, estruturar um modelo final baseado num livro. Perfeito o livro, ele traz assim passo a passo o porquê. Quem trabalha com a área mais analítica, ali de Jung, sabe? Ou quem trabalha mais com a área cognitiva, que é no caso a TCC, ou quem trabalha mais com a área comportamental. Então, ele dá instruções de como você pode absorver cada uma das informações para colocar ali na sua formulação. E fez total diferença a partir do momento que a gente começou a trabalhar com formulação de caso, olhar o caso ali de forma geral do que só olhar as informações soltas. Ajuda muito, até para você preparar a intervenção. Uma coisa que é importante, quando você estiver fazendo estágio,
toda informação que for compartilhada com você como papel de estagiário, ela tem que ser sigilosa. Então, eu tenho meu marido, minha filha, e às vezes eu trabalho com o caso de uma criança que é muito parecida com a minha filha. Em momento nenhum eu vou poder comparar a minha filha com essa criança, ou em casa tocar no assunto. Ah, nossa, olha, você sabe que essa menina lá que eu tô atendendo, ela faz isso? Nossa, olha você... Não pode, porque é a vida de uma pessoa, né? Você não pode sair comentando ou falando como que tá o processo dela, ainda mais para pessoas que nem estão ali trabalhando com aquele paciente. Se vocês quiserem, eu monto um vídeo falando sobre esse livro de formulação de caso, porque é uma coisa que todo mundo vai precisar utilizar. E é um livro também indicado pelo INPBE. Não sei se vocês conhecem o Instituto do PBE, que é Prática Baseada em Evidências, do Wesley, do Jean Leonard. É um dos livros que eles indicam para fazer a formulação de caso. É um livro muito bom. Vou ver se eu acho que a capa, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a capinha do livro. É um livro maravilhoso. Ele é em inglês, mas você consegue jogar ali. Tem hoje várias plataformas que você consegue jogar ele, que daí faz a tradução. Quando o livro ele é muito comprido, isso até é uma dica que eu fui aprender depois. Quando o livro ele é muito comprido, você pode jogar... Tem um site que eu esqueci o nome. Você joga e o site corta o livro, o PDF, né, em partes. E daí nisso você vai traduzindo uma parte de cada vez. E daí dá certo. Porque se jogar um livro, por exemplo, desse de 250 páginas no Google Tradutor, ele não traduz. E também o Google Tradutor eu não recomendo. A tradução dele não é verdadeira. Então, às vezes, vem umas palavras que dão outro sentido para o que o livro queria te dizer. Hoje eu tô muito animada. Começa... Hoje volta às aulas. Hoje é terça-feira. Eu tenho aula presencial terça, quarta e quinta. Segunda é aula maker e sexta-feira é destinada aos estágios. Do 7º período vai ter psicologia hospitalar, avaliação diagnóstica, que estou muito ansiosa, e forense. Tem o nome completo lá, mas é forense, que, ou seja, é mais ligada à área judicial, à área criminal, que é muito interessante, porque a gente não vê muito psicólogo forense, né? Então vamos ver como que vai ser. Isso aqui tem que aproveitar ao máximo da faculdade. São momentos que não voltam. No início, eu era bem iludida. Achava que tinha aquela matéria e depois passaria um tempo e em algum momento voltaria a falar daquela matéria. Não, nunca mais. Nunca mais. Porque é 5 anos, mas é ainda pouco tempo para você aprender tudo sobre todos os braços da psicologia. Eu faço um link assim, eu acho parecido com um direito, que você faz a faculdade de direito e daí depois faz uma especialização ou na área criminal ou na área familiar. Tem os nomes, né? Quem é de direito vai saber. E a psicologia é assim também. Eu penso assim, para você ser bom em alguma coisa, não tem como você, sabe, querer fazer de tudo. Eu acho que você pode sim ter um grupo de... Não é nicho, que eu não gosto dessa palavra, mas um grupo de pessoas que você pode atender. Então, se você vai atender essa população de TDAH, você pode atender TDAH, TEA e TOD, porque tá meio que junto ali os comportamentos. Se você vai atender esse grupo de mais área social, você pode atender dependência química, abuso sexual, violência, que é uma área que eu tenho muito interesse. Mas é uma área bem difícil, porque a área social é muito desvalorizada e muito necessária, né? Hoje, eu vi hoje, foi hoje? Não, acho que foi ontem, um vídeo de um homem que tava dando socos nas costas da mulher, e daí saiu um menino bem novo, acho que é o Will, e daí tá todo mundo falando, né, desse... Mas, o Will, que eu tava falando, né, o Will, ok, ele agiu de uma forma assim, que acho que todo mundo deveria agir, mas pensa agora comigo, uma coisa que eu sempre fico refletindo, por que essa mulher... Por que várias mulheres... Eu já passei por essa situação dentro de casa, não comigo, mas ali no meu contexto familiar. E não é fácil para essa mulher sair dessa casa. Na análise do comportamento, a gente entende que os nossos comportamentos eles são selecionados pela consequência que a gente recebe daquela nossa ação, né? E nesse sentido da mulher que sofre violência física, o que até um dia eu questionei o professor, ele explicou.
essa pessoa que tá dando a punição, que é a agressão, ela não só dá a punição, não. Em algum momento ele reforça. E daí nisso ele reforça, reforça, do nada ele pune, reforça. E daí nisso, a pessoa que tá ali, a vítima, né? Ela acaba não saindo, porque essa pessoa, né, ela cuida da gente e tal. Mas daí tem os momentos de agressão. Então é muito delicado trabalhar. É um caso delicado, mas é um caso que é necessário, precisa, porque a mulher, ela, pela minha experiência que eu vivenciei na minha família, a mulher, ela sozinha, ela não vai enxergar aquilo que o agressor ele tá fazendo, manipulando, porque essa pessoa, ela é toda carinhosa, perto de outras pessoas, sabe? Vai visita em casa, ela é toda meiga com a outra pessoa e faz churrasco e ajuda a esposa na cozinha, mas quando tá só os dois, é um agressor, né? Ele manifesta de forma física, agressão, ou então verbal, ou manipulação, ou então aprisionamento, no sentido, não pode sair, não pode usar isso. Então é bem delicado, mas é um assunto que me dá muito interesse, olha só, que coincidência, comecei a falar e não parei mais, que eu vou trabalhar. Então vamos lá, uma formulação. Só para falar rapidinho o que vai aqui na análise, né, da formulação de casos, os dados básicos do paciente, o tipo de atendimento, né, se vai ser presencial ou online, a lista de problemas, que é as queixas, o que a família identificou e o que a própria criança ela tem de queixa, que é o mais importante. Sinais de alerta, o que aqueles comportamentos, a hora que der esse sinal de alerta, os pais já precisam ficar atentos. Por exemplo, se a criança ela já está sendo excluída na escola, um sinal de alerta seria os sintomas de depressão. Como isso, daí a gente linka ali pra gente também, durante ali os atendimentos, a criança falou alguma fala assim no sentido de, dentro dos sintomas de depressão, já é um sinal de alerta. E daí os comportamentos de uma porção geral, o que está em excesso, o que está em déficit, falta esse repertório, e como que é a identidade dessa criança, desse jovem, desse adulto. A parte cognitiva, de atenção, de tudo que a gente puder analisar da parte cognitiva. Afeto e humor, o que tem de positivo e negativo, porque daí depois a gente pode trazer isso para a intervenção. Então, se é uma criança que ela, questão positiva é que ela é muito meiga, muito comunicativa, muito empática, então a gente pode utilizar isso na intervenção. E a gente trabalha com a ACT, né, que eu, assim, tô criando uma paixão, que é agir de acordo com os seus valores, porque se ela é uma criança que tem empatia pelo outro, que demonstra carinho, quer dizer que é importante para ela. Bom, né? A gente vai analisar. Mas é que dá um indício de que um dos valores dela é se comunicar bem, é respeitar o outro, é demonstrar carinho, que questão biológica, então também pode ser dores, problema na coluna, falta de dormir, existencial e funcionamento com os outros de sociedade. Então, daí a parte social, como a sociedade enxerga essa criança, se é uma criança branca, de classe média, de classe alta, perfil dos pais. Daí começa ali o tratamento. Daí a resistência do cliente, a preferência do cliente, como é a cultura do paciente e tá dentro do tripé BBE. Então, questão do tratamento ainda cultural, preparo para mudança, então como que tá esse preparo da pessoa. Agora, identificação dos objetivos, sequenciar as metas e desenvolver intervenções de acordo com aquelas metas. Tudo isso é trabalhado junto com os pais, trabalhado o que eu falo assim, aprovado, né, conversado junto com os pais para entender as metas, para os pais entenderem por que a gente montou as metas nessa sequência, e daí começa o trabalho de intervenção, que é o que eu expliquei para vocês, que daí a gente eu faço uma supervisão com a minha chefe, e daí a gente vai alinhando, a gente começa assim, qual a melhor prática para tratar essa queixa? Questão de depressão, ou borderline, ou toque. Qual é a melhor prática? É essa. Tá, agora dentro disso, quais técnicas a gente pode trabalhar pensando nesse paciente? Crianças que realmente não aderem a essa sequência, e já tem outras que, nossa, dá super certo, porque são crianças que gostam de algo mais formatado, mais sequenciado. Agora eu vou pausar, que eu preciso fazer ali, e depois eu volto. Um beijo. Então, acabei de finalizar a edição de alguns trechos de filme do Karate Kid. Não sei se vocês já assistiram, eu ainda não tinha assistido 2. Mas para trabalhar a questão de regulação emocional em situações que o paciente tem algumas explosões de raiva ou não consegue entender o porquê das coisas que está sendo solicitado, e o Daniel San passa bastante por esses exemplos, né, ali no filme. Então, aqui já
finalizei. Daqui a pouco já vou pra faculdade, que já deu o horário já do estágio. Então, vou me arrumar pra ir pra faculdade. Minha bolsa, estojinho de óculos, carregador do Note, notebook e um caderno fininho só pra, se precisar anotar alguma coisa, desenhar. Senão eu coloco tudo no notebook. E a bolsinha. Ai, tô descalço porque eu não aguento de calor no pé. Teve uma vez, tô aqui maquiando, lembrei de uma coisa. Teve uma vez que eu fui num congresso da Tuiuti e o professor falou bem assim: você tem que sim aprender sociologia, tem que aprender física, tem que aprender neuropsicologia, tem que aprender de tudo para ser um ótimo profissional. Bem sério, aquele professor, acho que preocupou todo mundo. E daí agora eu tô pensando, mas a gente também precisa editar vídeo, tem que saber mexer no PowerPoint, tem que saber editar no Canvas, tem que saber editar som, editar imagem, colocar a imagem que às vezes é foto, deixar ela transformar em como se fosse desenho. A gente também tem que aprender tudo isso, viu? Como as pessoas confiam no motorista, né? Meu Deus do céu. Teve uma vez que eu vi, acho que foi alguém do Instagram, falando de que o pedestre também deveria fazer aula de Detran. Quem anda de bike, principalmente. Porque se eu tô indo nessa reta aqui e a bike tá vindo contra, dá um ruim, porque a gente não sabe se a bike pode se assustar ou se eu posso me assustar, que é mais provável. Dá em torno de uns 10 não, em torno de uns 15, 20 minutos da clínica pra faculdade. Uma jovem passando ali agora de moletom, e não fico pensando que a gente fica analisando todo mundo, mas é porque isso eu peguei assim, já é um aprendizado na clínica de observação, né? A jovem que passou ali, tá um calor que, olha, não sei se não tá 30 graus, mas tá muito quente. Passou a jovem ali de moletom. Isso é normal? Nesse calor, alguém de moletom? Não é. Adolescentes que andam de moletom, cobrindo o braço, é um indício, não quer dizer nada específico, porque tudo tudo tem que ser um compilado de comportamentos, mas é um indício de que essa pessoa ela pode estar sofrendo de baixa autoestima ou autolesão. Então, é um cuidado que nós, pais, a gente já pode ficar atento. Não querer mostrar o corpo, no sentido assim, não querer vestir uma camiseta para não mostrar os braços, não querer vestir shorts. Adolescentes, crianças que são autolesivas, os pontos que ele se machuca, geralmente não são pontos muito visíveis quando ele não quer mostrar. Porque o borderline ele tem isso, de que quando ele tá magoado, ele quer mostrar para todo mundo. Mas quando a pessoa tá em depressão ou tá com um comportamento autolesivo, geralmente não é em algum lugar exposto. Por isso que ela sempre quer tampar, principalmente dos pais. Então é um alerta, né? E agora eu vi a menina passando, lembrei. Espero assim que não seja, né? Mas é um alerta que a gente tem já com esse olhar de clínica. E isso que eu ainda tô só no caminho. Mas falando nisso, né, de compartilhar, eu vou iniciar agora um curso intensivo. Vou iniciar um curso intensivo de ACT. Vocês já me escutam falar bastante sobre a ACT, é a terapia de aceitação e compromisso. Mas não vai ser qualquer curso. Não vai ser com um profissional, um psicólogo muito renomado. Não vai ser com um psiquiatra ou um médico. Vai ser com o cara que inventou a abordagem. Inventou, estudou e desenvolveu essa linha, né? Que faz parte das teorias contextuais. Das terapias contextuais, desculpa. Então eu tô muito ansiosa, porque eu, sinceramente, eu não me arrisco a fazer cursos caros ainda sendo estudante, porque a gente só vai realmente ter certeza daquilo que você quer como profissão na prática. Eu sei que tem muitos colegas, até meus, que já sabem já a linha, um que é psicanálise, outros estão já abraçados na TCC, mas a prática é diferente do que a gente aprende, muito diferente. Então eu não faço cursos, não pago treinamentos ainda sendo estudante, não recomendo também.
Até também por causa do valor. Quem já foi atrás sabe que é caro os cursos de especialização. Especialização que eu falo, um curso de mais avançado, um curso que não é introdutório, é caro. Esse curso que eu vou fazer com o Steven Reis, ele saiu menos que 1.200, mas pra mim R$1.200 agora é carinho, mas vale a pena. E daí é uma coisa da gente fazer essa análise, conhecendo o nosso contexto, a nossa possibilidade. E pra mim é caro? É. Vou parar de fazer unha por alguns meses? Vou, mas vale a pena. Porque a ACT não é uma abordagem que eu acabei de conhecer. Não, eu já tô indo pro 2º ano trabalhando já com a ACT na clínica, né? A minha supervisora, ela é ACT firme, raizada. Ela ama a ACT e isso que é legal de ver. E eu acredito que tem que ser assim. A partir do momento que você tem essa visão de homem igual à da teoria, você tem que ser. Você tem que viver as técnicas, não só passar para o paciente, né? E falando nisso, você que ainda não sabe o que é PBE, que é a prática baseada em evidências, deixa um comentário que eu vou fazer um vídeo para você, explicando certinho. Porque eu tô falando de que é importante sim, você ter uma abordagem ali como base, como visão de homem, como você enxerga essa pessoa. Porque não tem como você olhar o comportamento e também querer olhar ali o psique da pessoa, né? Olhando lá pela psicanálise. Vai fazer uma bagunça na tua cabeça, você não vai saber mais qual que é teu objetivo clínico ali. Então, é importante você ter essa visão, baseado ali na abordagem, na teoria que mais encaixa com a sua vida, que mais fez sentido pra você. É importante? É. Mas você vai aplicar ACT pra todo mundo que chegar no seu consultório? Ali? Não vou. Porque tem situações, tem transtornos, tem... Cada um tem a sua particularidade, o seu sofrimento que você está passando no momento. E então pronto, que eu vou me basear? Vou me basear no PBE. A melhor prática para aquele transtorno, para aquele contexto, para aquilo que a pessoa está passando no momento. Ai, cheguei. Tô aqui num banquinho que tem debaixo de uma árvore, aqui na faculdade. Eu tava falando sobre aonde que eu aprendo sobre a PBE. Hoje o canal que eu sigo muito é o do Wesley, ele tem um sobrenome diferente, Dona Nogueri, alguma coisa assim. E ele, o Jean, e daí eu sigo muito eles direto estão no YouTube, coloca lá em PBE, que daí é o instituto que eles criaram. E eles estão direto no YouTube fazendo treinamentos, cursos gratuitos. E assim, as dicas que eles dão, eu principalmente nunca ouvi em outro lugar. Principalmente sobre PBE, mas eles dão outras dicas sobre posicionamento do profissional, imagem do profissional, que isso eu já ouvi de outros psicólogos, não posso dizer. Mas sobre a prática baseada em evidências, o que eu mais escuto é deles, assim, até eles são bem conhecidos, mas se você não conhecer, é o PBE, é Instituto PBE. Então eu vou pegar esses minutinhos que eu tenho antes da aula, que a aula agora é só às 7 horas da noite, vou pegar essas horas que tem, né, antes de começar a aula, e eu vou pegar e eu vou fazer a edição desse vídeo. E nesse vídeo eu fiz então um tour, né, eu fui junto com você para o meu estágio e agora aqui durante o trânsito, minhas observações, mas eu espero que você tenha gostado e visto um pouco de como que é realmente algumas atividades do estágio, porque eu tinha muito essa dúvida e quando eu fui pesquisar eu só ouvia, né, e via o pessoal falando sobre como que era, mas em fato ninguém mostrou, então mostrei para você. Então curta esse vídeo e segue no meu canal no YouTube. Não sei ainda fazer esses marketing, né, todo, mas é importante você seguir, porque daí tudo que eu postar você vai receber já em primeira mão, tá bom? Um beijo, ótima semana, tchau, tchau!